Olá, seja bem-vindo ao Linha de Frente, o espaço que o Grupo Aratu dedica para discutir os temas grandes, os temas centrais da Bahia, como os temas da política. E eu tenho aqui um prazer de conversar com um jovem político, mas que tem uma larga carreira. Eu estou falando de Cacá Leão. Cacá Leão tem 44 anos de idade, mas já tem muita trajetória, né, Cacá, na política. Seja bem-vindo. Conta aí um pouco da sua trajetória aqui no Linha de Frente. Pois é, Pablo. São já, brincando, 20 anos que eu disputei a minha primeira eleição. Mas, antes de tudo, é um prazer estar aqui com vocês no Linha de Frente, estar aqui na TV Aratu, emissora, porque eu tenho o maior carinho. Aproveitar e mandar um abraço para meus queridos amigos Ana Coelho, Thiago Coelho e toda a equipe de jornalismo da TV Aratu. 20 anos. 20 anos de trajetória política e, nesses 20 anos, marcados por muitos cargos. Um dos mais emblemáticos momentos da sua carreira política, eu imagino, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, relatando projetos importantes na Câmara. Conta aí pra gente o seu ponto alto que você colocaria na sua atividade parlamentar. Pois é, foram, nesses 20 anos, 8 deles foram em Brasília, né, como deputado federal, onde eu ainda tenho a honra de ter no meu currículo de ser o único deputado federal em primeiro mandato que relatou o Orçamento Geral da União, né, a relatoria mais importante das duas casas, né, para quem está nos vendo, o Congresso Nacional compõe a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, né, onde os 513 deputados e os 81 senadores trabalham em conjunto numa comissão mista, né, tirando as medidas provisórias e algumas CPIs, a comissão mista é a única comissão permanente que trabalha com as duas casas juntas, e a relatoria do orçamento é a relatoria mais disputada das legislaturas, né? Tanto que existe um revezamento, um ano essa relatoria fica para a Câmara, no outro ano, no ano seguinte, essa relatoria automaticamente é do Senado Federal, justamente para não ter aí uma desproporcionalidade. E aí, no terceiro ano do meu mandato como deputado federal, do meu primeiro mandato como deputado federal, eu tive a alegria de ser relator do orçamento da União, indicado pelo meu partido, pude aí participar de audiências públicas por todo o país, discutindo as prioridades de cada um dos 27 estados da nossa federação e, junto com o Congresso, junto com os deputados e com os senadores, poder indicar as prioridades na divisão dos recursos. Já que é uma função tão importante, estou conversando com o Cacá Leão, ele está relembrando alguns momentos da trajetória política dele, e esse momento de relatoria do orçamento é muito emblemático, com certeza. É um sinal de prestígio a você, como um jovem político, como a sua capacidade de articulação com os outros colegas parlamentares e também ao seu partido, que tem uma influência tão grande que tem o presidente da Câmara atualmente, não é isso? Com certeza, com certeza. O Progressistas é um dos partidos mais fortes, né? Um dos maiores e mais fortes partidos do Congresso Nacional. A gente trabalha, é um partido muito unido com as suas causas, com as suas bandeiras, né? A gente faz aí ao longo de desde a democracia para cá, desde a Constituição de 1988, é um partido que tem muito peso na decisão. Hoje a gente tem a felicidade de, pela segunda vez, ter o presidente da Câmara dos Deputados, isso já aconteceu no passado, e agora ter na figura do presidente Arthur Lira o presidente mais votado da história de todo o parlamento, né? Na última eleição, o presidente Arthur teve 462 votos, nunca alcançados por nenhum outro candidato a presidente da Câmara dos Deputados. Então isso realmente é uma demonstração de força, mas a política tem mudado muito ao longo dos anos. Isso também é uma demonstração de que ninguém faz nada sozinho, né? Eu cheguei à relatoria do orçamento porque exatamente soube construir os meus caminhos, soube construir o meu espaço, soube agregar relação com outras siglas, soube fazer, e essa foi com certeza uma das mais importantes missões que eu tive enquanto lá no Congresso Nacional tive a oportunidade de ser líder também da minha bancada, líder do meu partido na Câmara dos Deputados. Relatei a segunda lei mais importante também, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a lei que exatamente regulamenta o orçamento. Antes de votar o orçamento, a gente vota a Lei de Diretrizes Orçamentárias justamente para ter o norte, ter os freios e os filtros para o orçamento. Então, eu fui muito feliz
nos 8 anos, porque por onde eu passei no Congresso Nacional, por todos os cargos que lá dentro ocupei e pude, graças a Deus, carregar ao longo dessa história e levar e trazer para a minha vida como um todo grandes amigos. Essas amizades que Cacá Leão tem e mantém no Congresso Nacional e na Câmara dos Deputados vão servir daqui a pouco como pauta para a gente entender muito do que está se passando no Congresso Nacional. Só que antes, a gente vai abrir um parênteses para falar um pouco da atuação de Cacá aqui na Bahia e, sobretudo, em Salvador, onde ele acumula a função de secretário de governo da Prefeitura, com agora a função também de presidente dos progressistas na capital. Foi uma eleição em que você chegou, eu diria, como observador externo, para apaziguar o partido e para colocar um direcionamento muito claro, principalmente nas eleições de 2024. Qual é esse direcionamento que você vai colocar, Cacá Leão? Olha, Pablo, isso até é engraçado, né? Quem me acompanha, quem acompanha a política da Bahia sabe, em 2022 eu disputei as eleições ao lado de ACM Neto, fui candidato ao Senado, perdi a eleição, fiquei em segundo lugar. Você esteve perto de ser o senador mais jovem da história da Bahia, não é isso? Mas Deus sabe o que faz, né? São escolhas e a gente que é democrata, que vive da democracia, respeita a decisão majoritária do povo baiano e, como você falou, carrego aí, apesar de já 20 anos de disputa de vida pública, de política na vida, acho que ainda tem um tempinho, quem sabe, se for da vontade de Deus e do povo da Bahia, eu não chegue lá, né? E aí, finalizado esse processo, eu tive alguns convites e um deles foi exatamente o convite do prefeito Bruno Reis para que eu viesse a ocupar a sua secretaria de governo. Ele, naquele momento ali, colocou que o convite era um convite à minha pessoa, não estava tratando de apoio de partido, não estava tratando de nenhuma questão ou obrigação partidária do Progressistas à frente da gestão municipal. Mas a gente sabe, a gente que é político, a gente que vive na política sabe que uma coisa acaba puxando a outra. Eu sou um cara que sempre me relacionei muito bem, tanto com a Executiva Nacional, o presidente Ciro Nogueira, o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, o líder da bancada hoje, o deputado Luizinho do Rio de Janeiro, são pessoas que são da minha intimidade, são pessoas, como também a questão partidária aqui na Bahia, que hoje é presidida pelo deputado Mário Negromonte Júnior, e havia-se essa discussão sobre o partido aqui em Salvador no começo do ano passado. Me deram a função de coordenar essas conversas junto com os pré-candidatos, junto com o prefeito Bruno Reis. E agora, por último, na última semana, 15 dias atrás, o partido resolveu me dar a missão de presidir o partido aqui na capital, para justamente já ficar claro e hipotecado o apoio do Progressistas à reeleição do prefeito Bruno Reis, a partir do momento que ele anuncie a sua pré-candidatura. O nosso partido é um partido muito forte na capital. A gente tem hoje a segunda maior bancada da Câmara de Vereadores, são 6 vereadores progressistas, todos marchando ao lado do prefeito Bruno Reis, ajudando Salvador a progredir, puxando e levando, buscando levar a nossa cidade para frente. Então, nada mais justo que o partido hipoteque o apoio ao prefeito, marcha ao lado do prefeito, e acho que a minha condução agora à presidência municipal do Progressistas vem exatamente para consagrar esse momento e para consolidar esse apoio. 6 vereadores entre os 43, desculpe, eu estou confundindo com 61 da Assembleia. 6 vereadores entre os 43 da capital é um número expressivo. Você calcula se esse número você vai conseguir manter na próxima eleição em outubro? Esse é o grande desafio, né? Talvez um dos maiores desafios. Eu, apesar de nunca ter sido presidente de partido, João Leão acabou ficando à frente do Progressistas nos últimos anos, então eu me acostumei a fazer conversas de montagem de chapa de deputados estaduais, de montagem de chapas de deputados federais. E esse ano eu tive a oportunidade de estar ao lado de uma das pessoas, talvez a pessoa, e aí falo na pessoa física, não na pessoa jurídica, a pessoa que mais conheça a política de Salvador, que é o prefeito Bruno Reis. Então eu pude aprender um pouquinho ao lado dele, brincava inclusive na última semana na minha cerimônia de posse, quando eu dizia a ele que essa vai ser a oportunidade que eu vou ter de dizer que se sou um bom aluno ou não. Né? A nossa meta é uma meta ousada,
A gente sabe que quando a gente trata de 6 de 43, a gente está tratando de mais de 10%, quase 15% do número de vereadores da capital, mas a gente quer ampliar. Tá aí. A gente quer ampliar, a nossa chapa vai ser uma chapa muito forte, uma chapa competitiva, montada com mulheres e homens de valor, pessoas que conhecem a política de Salvador, pessoas, inclusive, que estão começando agora a participar da política de Salvador. Então, eu acredito que será uma chapa muito bem montada e a nossa meta é uma meta ousada de eleger mais do que 6 vereadores. Se eu conseguir eleger 7, eu já me dou por satisfeito, mas vou trabalhar para mais. Olha o desafio aí que Cacá Leão tem pela frente nesses meses que antecedem a eleição em outubro. Você falou de Bruno Reis, eu converso muito com meu amigo e colega João Brandão, e ele fala do prefeito Bruno Reis como um grande articulador político na capital, no interior do estado, uma pessoa que tem telefone de todos os prefeitos e consegue se comunicar com qualquer partido. E você, na condição de secretário de governo, você também tem uma missão de fazer a articulação política da prefeitura. Como é essa dobradinha, Cacá e Bruno? Um vai aprendendo com o outro, um vai dando um toque ao outro. Como é que funciona isso no dia a dia? E é engraçado, né, que nós somos colegas de primeiro mandato, né? Nós nos elegemos deputado estadual na mesma época, né? Depois eu segui para Brasília, Bruno veio ser vice-prefeito de ACM Neto, agora prefeito de Salvador. A gente sempre foi muito amigo, né? A gente sempre teve uma relação muito próxima, mas nunca uma relação política direta, como o que acontece hoje. E eu confesso para você, Pablo, e para vocês que estão nos assistindo, que eu ainda consigo me surpreender com ele. A capacidade que o prefeito Bruno Reis tem, e olhe que eu me considero um cara trabalhador, sou filho de uma das pessoas mais trabalhadoras que eu já vi na política, que é o deputado João Leão, mas o prefeito Bruno Reis, com todo respeito à palavra, é um monstro para trabalhar. Bruno é um cara que ele começa cedo, com agenda na rua, fazendo vistoria, entregando obra, conversando com as pessoas. Depois ele vai para a prefeitura, muitas vezes até ele sai para fazer isso também no final do dia, volta para a prefeitura. Tem um dia que eu consiga chegar em casa antes de 8h30, 9 horas da noite, sempre atendendo a todos, sempre tratando todos, sabendo fazer a parte que cabe à gestão, né? E é um grande gestor, tanto que Salvador é um canteiro de obras, né? Bruno assumiu uma prefeitura num momento talvez mais difíceis de toda a humanidade, em plena pandemia, soube controlar, soube passar pelo Covid, soube impulsionar novamente a nossa economia, soube retornar os investimentos para Salvador. Salvador hoje tem a presença da prefeitura com obras estruturantes nos seus 171 bairros. Salvador tem a presença da prefeitura espalhada pelos 4 cantos da cidade. Eu posso garantir para vocês que o prefeito Bruno Reis conhece todas de perto no papel, sabe quanto é que custa, sabe quanto é que está gastando, cobra prazo de execução, ele toma conta realmente do quintal dele de uma forma brilhante. Para mim tem sido um aprendizado muito grande e um orgulho muito grande estar ao lado e poder estar aprendendo com o prefeito Bruno Reis. E, além de tudo, ainda sobra tempo para fazer política, usa os seus finais de semana para conversar, usa os dias da semana para conversar com as lideranças políticas da cidade. É muito fácil. É um dia que eu brinco, eu cheguei hoje, 9h30 da manhã na prefeitura, porque participei de um evento fora também, sentei lá e fui e toquei o dia inteiro, né? De trabalho. Então, é muito prazeroso e tem sido, para mim, um aprendizado muito grande poder estar ao lado do prefeito Bruno Reis. É sinal que vocês gostam mesmo do que fazem. Como o pessoal diz, às vezes, política é uma cachaça. Eu estou aqui com o Cacá Leão, daqui a pouco a gente vai falar também de Lauro de Freitas. Eu quero saber as avaliações sobre a região metropolitana de Salvador. Mas antes, Cacá, você tem uma característica de parlamentar muito forte. Você é uma pessoa que se articula bem, você fala, tem um bom discurso, consegue conversar com todas as vertentes. E você acabou de citar o presidente nacional do partido, Ciro Nogueira, que foi um dos ministros de Bolsonaro. Qual é a avaliação, já que você, seu pai também, João Leão, tem conversas, tem diálogos com todas as vertentes? Qual a avaliação que você faz sobre a situação de Bolsonaro atualmente? Ele vai poder ser candidato, na sua avaliação?
ele vai ficar inelegível, ele vai ser preso? O que é que você acha desse momento? Olha, isso é até uma questão muito forte do meu partido. Meu partido é muito amplo, né? E eu acho que é por isso que ele conseguiu ser. Às vezes a gente tranca numa sala, numa reunião, um defende a sua ideia, outro defende a outra, mas no final a gente consegue construir uma unidade. É óbvio que tem os seus estados, tem as suas regiões que têm as suas peculiaridades, mas o presidente Ciro Nogueira foi ministro da Casa Civil do governo anterior, do governo do presidente Bolsonaro, procurou dar a sua contribuição ao país. A gente brincava quando entrava na sala, a imagem decorativa era um amortecedor, né? Que ele dizia que ele era um amortecedor para tentar aí quebrar as arestas. Tinha um amortecedor verde e amarelo na entrada da sala quando ele era ministro da Casa Civil. Então ele se colocava nessa função. É com certeza um dos melhores parlamentares do país, teve a oportunidade de dar a sua contribuição ao executivo, mas acho que o presidente teve os seus erros, né? Teve as suas falhas, o ex-presidente teve os seus erros, teve as suas falhas, tanto que não conseguiu ser reeleito, né? Acho que é o primeiro presidente da República que foi à reeleição, que não conseguiu ser reeleito, justamente acho que pelo tensionamento que houve, pelas disputas entre os poderes. Quando eu era garoto, a gente falava muito de futebol e não chegava numa esquina onde você não sabia qual era a escalação da seleção brasileira. Hoje isso virou uma questão de segundo plano, todo mundo sabe quem é ministro do Supremo, sabe qual é a função de cada um, porque a função dos poderes e a relação acabou ficando tensa, onde um acabou se interferindo na coisa do outro, e isso se deve muito a esse tensionamento e a esse formato que aconteceu ali naquela época. Hoje, fora do poder, ele está sendo julgado, já tem aí uma condenação, o que lhe dá a inelegibilidade. Não sei se ele vai conseguir reverter isso até que 2026 chegue, mas eu particularmente não acredito que ele consiga resolver e que ele consiga ser candidato nas eleições de 2026, e isso vai com certeza diminuir a tensão, vai ser uma campanha. A campanha de 2022 foi uma campanha muito pautada no ódio, na raiva, no tensionamento ideológico muito forte. Eu, particularmente, não estou acostumado a fazer política desse jeito, não. Eu gosto de fazer política tratando de ideias, tratando de proposições. Você nunca vai me ver e nem nunca me viu, não tenho isso no meu currículo, nem na minha história. Qualquer tipo de agressão, seja ela verbal, física ou qualquer outra coisa, a adversário. Quando eu entro numa campanha política, eu procuro falar do que eu fiz, do que é que eu posso fazer, da forma como eu posso agir. Eu acho que esse tipo de tensionamento, esse tipo de coisa, acaba prejudicando o verdadeiro interesse que está em jogo quando o cidadão vai escolher em quem ele vai votar, que é se aquela pessoa está apta e é capaz de trabalhar para melhorar a vida do município, do estado ou do país. E a população termina olhando a política como se fosse terra de ninguém, e como se diz no futebol de várzea, do pescoço para baixo a canela, termina um pouco marginalizando até a política nacional. Aqui com o Cacá Leão, que é um jovem político de 44 anos, seu nome, volta e meia, é mencionado para candidaturas a prefeito. Eu queria saber se o executivo nunca teve na sua alça de mira. Você nunca pretendeu ser executivo? Isso é até engraçado, né? Eu comecei lá em 2004, em Lauro de Freitas, sendo candidato a prefeito, né? Logo depois não perdi a eleição, e como eu falei, respeito a decisão da maioria, que naquele momento da cidade fez uma outra escolha. E aí eu parti para cuidar da minha vida, me elegi deputado estadual, depois 2 vezes deputado federal, agora disputei uma eleição ao Senado e estou tendo a oportunidade de ter a minha primeira experiência no Executivo aqui na cidade de Salvador, na capital, ao lado do prefeito Bruno Reis. Confesso que tenho gostado muito, viu? Uhum. Algumas pessoas diziam que eu ia ter dificuldade de me adaptar por conhecer Brasília, por transitar em Brasília, mas ao contrário, acho que isso tem me ajudado muito, tem feito com que eu consiga abrir portas para trazer recursos para Salvador, para trazer recursos também para diversos municípios do interior, porque a gente acaba não se afastando, né, das relações que a gente tem com os municípios do interior, mas estou gostando dessa função no Executivo, mas isso não passa pela minha cabeça nesse momento, não. O meu foco está voltado para as eleições de 2026. Agora,
Em 2024 eu vou participar aqui em Salvador como presidente de partido, como agente político, nas interior como membro da executiva do meu partido, do Progressistas, mas eu não pretendo ser candidato a nada em 2024 e vou tratar para decidir após isso do que é que eu vou fazer, qual é a eleição, qual é o cargo que eu vou disputar em 2026 as eleições. Mas esse domicílio eleitoral Lauro de Freitas, eu vejo muitas questões envolvendo a gestão da prefeita Moema Gramacho. Você está acompanhando, você sabe o que é que a população... Você é um político assim, você e João Leão são políticos que gostam de tocar o dedo no pulso da população para entender o que é que está acontecendo. O que é que está acontecendo em Lauro de Freitas na sua avaliação política? Olha, Pablo, o que a pessoa, e aí eu falo diretamente para o cidadão que mora e que vive em Lauro de Freitas, com certeza sabe do que eu estou falando, né? Realmente, acho que perdeu-se a mão, o governo municipal perdeu a mão, principalmente nesses últimos anos, né? A cidade de hoje vive um momento difícil, até na prestação dos serviços básicos mesmo, se você for fiscalizar e olhar a qualidade da merenda que é fornecida para os alunos das escolas, a cidade sofre com problemas estruturantes, as questões aí voltadas também à saúde hoje. Lauro de Freitas não vive com certeza um bom momento, nem muito menos um dos seus melhores momentos. Lauro de Freitas carece de uma gestão que priorize a cidade, que priorize o seu povo, que vá e que venha trazer e que venha a tratar a população de Lauro de Freitas, os quase 200 mil habitantes hoje que a cidade tem, da forma como esse povo merece. Então, eu acredito muito na unidade das oposições, acredito que a gente vai conseguir chegar a um denominador comum, que a gente pode ter, sim, um projeto unido com pessoas, homens e mulheres que queiram, em conjunto, não personificado apenas numa única figura, um projeto voltado para a melhoria direta do povo e da cidade de Lauro de Freitas. Cacá Leão aqui conosco nessa edição do Linha de Frente. A gente está ouvindo mais sobre política e é bom quando a gente conversa com pessoas que entendem política na teoria e, sobretudo, na prática. Falando da prática política, Cacá, você mencionou o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que tem mandato até fevereiro do ano que vem. A sucessão de Arthur Lira já vem sendo antecipada, talvez uma antecipação inédita. Eu nunca vi 2 anos de comentários sobre o sucessor de Arthur Lira. Só que tem 2 baianos que aparecem aí na disputa, Elmar Nascimento, do União Brasil, e Antônio Brito, do PSD. Você faria alguma aposta se a gente estivesse tratando de futebol aqui? Quem é que pode... Pergunta difícil, difícil. São 2 amigos queridos e graças a Deus eu não voto. Apesar de João Leão ficar brincando todo dia quando os 2 pedem voto a ele ou quando parte para essa conversa, de dizer que vai sentar comigo para decidir. Mas tem uma máxima que tem 2 segmentos que gostam de eleição e que vivem de eleição. Um é a classe política, outro é a imprensa. É verdade. A gente sai de uma eleição e as duas já emendam com outra. A primeira pergunta, eu acho que eu recebi quando terminou a eleição de 2022, foi sobre 24 e sobre 2026. Né? Não dá nem para a gente respirar, pensar, curtir ali aquele momento que a gente estava vivendo. E, com certeza, além de tudo, ainda agora você vê como as coisas... e é o que eu digo, o fortalecimento dos poderes se traçaram, que hoje todo mundo, a população, apesar de não votar diretamente, mas conversa, e eu sou perguntado disso, às vezes andando no meio da rua, ou na academia, ou na coisa, a eleição da Câmara, como vai dar um baiano mesmo. Acho que a minha primeira torcida é para que isso aconteça. Depois de 30 anos, que a Bahia volte a ter um baiano presidente da Câmara, que um baiano possa exercer esse papel, né? Como eu falei aqui, são 2 queridos amigos, são 2 homens públicos, mas eu não vou me furtar da sua pergunta, não. Eu acho que hoje o deputado Elmar Nascimento leva uma certa vantagem nessa disputa, por ser de um partido maior, talvez por conseguir hoje, com o seu partido, agregar uma frente maior, mas são 2 parlamentares valorosos e acho que isso vai se afunilar, pode ser até que lá na frente não chegue-se nem para nenhum dos 2, né?
Acho que lá na frente pode dizer, sai você, vamos tirar um nome de consenso aqui. Tem eleição municipal. Tem uma eleição municipal pelo meio. Acredito que no momento oportuno o governo vai se posicionar, a oposição vai se posicionar. Então está muito longe ainda. Acho que está longe da eleição municipal. Tem cidade que a gente não sabe ainda nem quem é o candidato do governo, nem quem é o candidato da oposição, que dirá para a gente tratar de eleição de presidência de Câmara ou presidência do Senado, né? Acho que tem uma aguinha para passar por debaixo dessa ponte ainda. Mas a minha torcida é que a gente possa ter, sim, com certeza, um baiano de volta à frente da presidência da Câmara. Agora você falou que não vota, porque não é mais deputado. João Leão é o deputado do PP na Bahia, um dos deputados do PP da Bahia, mas você é muito ouvido, inclusive pelo presidente da Câmara, que você tem uma relação. Certamente Arthur Lira já conversou com você sobre a situação aqui na Bahia, sobre quem ele gostaria de apoiar ou não. Com certeza você tem diálogo aí na alta cúpula do Congresso Nacional. Já conversamos, já falamos desse assunto, mas essa é uma resposta que eu acho que nem a esposa dele consegue tirar dele no travesseiro de noite, porque a função de presidente, ele vai ser com certeza o grande árbitro, o grande maestro desse processo, né? A função e a eleição de parlamento, principalmente, eu digo sempre, a eleição mais difícil que tem para você disputar não é a da rua conversando com o povo, é quando você disputa a eleição dentro do seu segmento. Por exemplo, eu quando fui candidato a líder do meu partido, da minha bancada, eram 50 deputados. No final eu consegui construir o consenso para ser candidato único, mas talvez fosse mais fácil disputar ali uma eleição com todo mundo e tudo. Então, acho que a função do deputado Arthur Lira, nesse momento, como presidente de poder, é tentar afunilar essa disputa, tentar quebrar para que a gente consiga ter o mínimo de candidatos possíveis e, quem sabe, até construir uma candidatura de consenso, como foi, inclusive, praticamente a reeleição dele, né? Ele conseguiu construir tão bem isso. Tiveram outros candidatos que não aceitaram, que não concordavam, mas ele construiu um tamanho que foi praticamente uma candidatura de consenso, tanto que, como eu falei no começo da entrevista, é o presidente mais votado da história de todo o parlamento. Ô, Cacá, um presidente de legislativo forte torna o legislativo forte ou cria aquilo que você falou, tensionamento entre poderes, como você falou de Bolsonaro? Olha, eu acho que dificilmente a gente terá, e aí falo de futuro, tanto de Câmara de Vereadores, como Assembleias Legislativas, quanto Câmara e Senado, um presidente que não defenda a independência dos poderes. Eu acho que isso é uma máxima que começou no Congresso Nacional lá atrás. A gente falou aí de Luiz Eduardo Magalhães, podemos citar também no Senado o ex-senador Antônio Carlos Magalhães e diversas outras figuras que tiveram a oportunidade de presidir o Senado, que demarcaram as suas posições, que mostravam que os outros poderes eles precisam ser e devem ser ouvidos. Afinal, todos os poderes eles são independentes, eles precisam cumprir com essa missão e com essa função. Então, eu acho muito difícil que a gente retroceda nessa questão em qualquer lugar. A gente tem aí, agora mesmo, a eleição municipal, que a gente não sabe nem quem são os vereadores que vão ser eleitos, mas a gente já ouve falar na reeleição do presidente Carlos Muniz, o atual presidente da Câmara de Vereadores. Por quê? Porque ele tem as características, porque ele é exatamente uma figura que tem características, inclusive, até parecidas, né, com o que se pede, com o que se diz. É um homem de palavra, é um cara sério, que defende os seus pares, que defende a independência do poder. A gente discute, a gente conversa, a gente cria os caminhos para que as coisas venham a convergir. Então, acho que isso é uma máxima hoje de todos os parlamentos, que começou no Congresso Nacional, veio para as assembleias e hoje está espalhada pelas mais de 5 mil câmaras de vereadores de todo o país. Eu não acredito que a gente consiga, quer dizer, que a gente consiga, não, eu acho que não acredito que isso venha a retroceder jamais. Cacá Leão, 44 anos, irmão de Felipe, filho de Dona Tereza e filho também de João Leão, que sempre conversa conosco aqui, dá boas entrevistas. Antes de terminar, seu pai, em uma das entrevistas, ele num gesto aí que eu acho que é também corujice de pai, mas é também mérito do filho, ele falou assim: Pablo, Cacá é minha versão melhorada e eu gostaria muito de vê-lo presidente da Câmara dos Deputados. Você acha que ainda vai chegar lá? Olha, é só a ambição? Pablo, eu sou
um homem de muita fé, sou um homem que acredita em destino, mas acho que isso também é uma coisa que exige uma pitada de sorte. Por exemplo, talvez hoje, se eu fosse deputado federal e se lá tivesse, seria um nome que estaria aí sendo cotado, sendo discutido, mas quando tomei a decisão de disputar a eleição para o Senado, eu sabia das dificuldades do caminho, das coisas que eu iria enfrentar e tomei essa decisão consciente, não me arrependo, 1 milímetro, 1,, se tivesse que escolher novamente, mesmo sabendo do resultado final, tomaria a mesma posição e a mesma decisão, porque fiz baseado no que eu acredito, nas minhas convicções, numa Bahia que eu sonho, que eu desejo ver e que os baianos possam desfrutar dela. Então, a decisão de caminhar ao lado de ACM Neto, de fazer essa migração para o Senado, foi uma decisão tomada, pensada e decidida, e que eu faria tudo novamente do mesmo jeito e da mesma forma como fizemos nas eleições de 2022. Quem sabe eu ainda não tomei nem a decisão do que é que eu vou fazer da minha vida em 2026, se vou voltar a ser deputado, se vou ser candidato a deputado estadual, se vou ser candidato ao Senado de novo, a governador, a vice-governador. Acho que tem um leque de coisas aí que possam acontecer, como também se não vou ser candidato mais a nada, se vou cuidar da minha vida, vou voltar a ser empresário. É uma decisão que eu vou tomar depois das eleições de 2024. A minha função agora vai ser como agente político, como cabo eleitoral, como um cara que gosta e que vive isso diariamente, que trabalha para melhorar e para mudar a vida das pessoas. E quem sabe, se eu voltar para a Câmara ou se eu para outro lugar que eu for, se eu tiver a oportunidade de ser presidente do poder, com certeza eu vou fazer a minha parte para que isso venha acontecer. Muito bem. Conversamos aqui com o Cacá Leão, independentemente da escolha dele, eu acho que vale a pena sempre a gente apoiar baianos no cenário nacional, que é um olhar da nossa terra que pode trazer recursos, vitórias e conquistas para o nosso estado que precisa tanto. Mais uma edição aqui do Linha de Frente, agradeço a todos pela companhia, agradeço a Cacá pela presença. Obrigado, Cacá, você é sempre muito bem-vindo aqui. Eu que agradeço, Pablo, a oportunidade, é sempre um prazer estar aqui e eu corroboro exatamente com o que você está dizendo. Todas as vezes que tiver algum baiano disputando um cargo ou querendo participar de um cargo, com certeza, tudo que eu puder fazer, mesmo que essa pessoa, às vezes, seja até um adversário local, um adversário político, eu acho que todas as vezes que a gente puder ter um baiano bem posicionado no cenário político nacional, quem ganha é a Bahia. Então, essa pessoa sempre me terá ao seu lado. Muito bem. Parto dessa máxima. Parabéns, é um bom princípio esse mesmo. Até o próximo encontro.